Hoje no quadro Fala Doutor, vamos tirar as suas dúvidas sobre problemas inflamatórios na garganta. Com a mudança de estação, são vários os sintomas que podem surgir e como diferenciar cada um deles diante de tantos vírus. Então envie a sua pergunta 996520105. Na mensagem você diz seu nome, seu sobrenome e a cidade onde você mora. E hoje eu estou recebendo ao vivo o médico otorrino, o Dr. Daniel Vasconcelos. Ele atende no The Cos Day Hospital e também está aqui com a gente para justamente participar desse momento. Quero desejar um bom dia, agradecer a presença aqui em mais uma edição do quadro Fala Doutor. Bom dia, Tamires, bom dia a todos os telespectadores da TV Atalaia. É um prazer estar aqui esclarecendo dúvidas sobre esse importante tema, que é dor de garganta, que pode representar doenças mais simples até doenças mais graves. Nós que agradecemos. Estamos muito felizes com essa parceria com o The Cos e você já pode enviar a sua pergunta. Lembra de dizer seu nome, seu sobrenome e a cidade onde você mora. Vamos então à primeira pergunta aqui no telão. Olha aqui, este é o Fala Doutor, tirando as suas dúvidas. Vamos colocar então a primeira pergunta na tela para que a gente possa visualizar. A Maria Aparecida está ligadinha com a gente em Japoatã. Coisa boa, todo mundo ligadinho aí na TV Atalaia. Garganta seca, doutor, é sintoma de infecção viral? Não costuma ser, sabe? A garganta seca geralmente está associada a outros problemas. A maioria das vezes a questão da obstrução nasal, tá? Então, se o paciente não respira bem pelo nariz, há uma tendência de ficar com a garganta seca, principalmente se ele respira mal durante a noite, então vai acordar com a garganta mais seca, tá? A infecção viral costuma vir mais com a sensação de garganta arranhando, de garganta ardendo, isso é mais característico do quadro viral. Quando a pessoa tem garganta seca, o que ela deve fazer? Primeiro, buscar a origem do problema, né? Então, você já ouviu falar sobre obstrução nasal? Se você acha que seu nariz está mais entupido, está dormindo de boca aberta, está roncando, é um motivo para você procurar um especialista para avaliar melhor. Isso é importante. Próxima pergunta então na tela, 7h09, o Zap do BG vai continuar à disposição para você enviar a sua pergunta também. Fernanda Mendonça, ligadinha em Itabaiana, terra do caminhoneiro, terra da cebola, terra de comércio forte. Doutor, qual a diferença entre inflamação e infecção na garganta? Muito bem, excelente pergunta, Fernanda. As dores e inflamações da garganta a gente poderia classificar em três principalmente. São elas inflamatórias, infecciosas e irritativas. As inflamatórias estão mais relacionadas ao quadro alérgico, né? As infecciosas podem ser o quadro viral ou bacteriano. E as irritativas aos agentes inalatórios, como cigarro, cheiros fortes como água sanitária, gasolina, etc. Tem mais pergunta então na tela. Esse é o quadro Fala Doutor, tirando as suas dúvidas, recebendo hoje o médico otorrino Dr. Daniel Vasconcelos. Próxima pergunta na tela do BG, Juliana dos Santos, ligadinha com a gente em Ribeirópolis. Bom dia, população de Ribeirópolis. E a Juliana pergunta assim, o que causa a tosse seca ou a sensação de garganta seca? Muito bem. Tem uma série de causas para esses sintomas, tá? Um deles, inclusive, quando tem associação de tosse seca e sensação de garganta seca, a gente precisa pensar num outro acometimento relacionado à faringe e à laringe, que é chamado do refluxo faringolaríngeo, que é um acometimento quando sobe o ácido do estômago e pega essa região da garganta como um todo, costuma ter tosse seca, pigarro, sensação de garganta seca, boca amarga, essa sensação estranha na garganta em geral. Então, assim, é um dos diagnósticos diferenciais. Óbvio que precisa passar em avaliação, fazer toda uma anamnese, né, que são aquelas perguntas que o médico faz antes de examinar o paciente, e junto com o exame físico e algumas vezes com exames de videolaringoscopia, que é o exame que filma toda a estrutura do nariz, da faringe e da garganta como um todo, para poder ter um diagnóstico mais adequado. Tem que procurar então fazer esses exames, Sim, né, doutor? Não é tão jeito. simples, tosse seca é isso, né, garganta seca é aquilo. Para resolver o problema, a gente precisa descobrir a origem do problema. E aí só mesmo os exames. Olha, está interagindo comigo aqui em tempo real pelo Zap do BG, a Renata Santos, ela está ligadinha em Maruim. Então, um grande beijo aí para a população ligadinha no Fala Doutor em Maruim. E aí ela fala assim, bom dia Tamires, bom dia doutor Daniel. Eu gostaria de saber o que será que está acontecendo com o ouvido do meu esposo. Sai um líquido com mau cheiro e costuma ficar tapado. O que pode ser? Olha, com mau cheiro no ouvido, sensação de ouvido tampado, é muito provável que ele esteja com otite externa, que é uma inflamação da pele externa do ouvido,
do conduto auditivo externo. Algumas vezes tem a associação de descamação e resto de cera dentro do ouvido, que às vezes com a umidade do suor ou até mesmo do banho, pode juntar uma proliferação de bactérias, às vezes de fungos, e costuma cursar com esse mau cheiro. Precisa passar em consulta para definir o tratamento adequado, às vezes precisa de remoção, lavagem e gotas e um tratamento específico para isso. Então, só reforçando, a Renata Santos, que está em Maruim, qual é o nome desse problema que ele pode estar? Otite aguda externa. Otite aguda externa. Então, tem que procurar uma consulta. Isso. Provavelmente ele vai precisar fazer uma remoção de todo esse material que está tampando o ouvido dele, uma lavagem auricular. Uma lavagem auricular. Olha aí, Renata, situação que merece a atenção aí de vocês e o doutor Daniel do DECOS, tirando a dúvida aqui com a gente em tempo real. Fala, doutor, no ar. Daniela Cardoso também está em Simão Dias. Bom dia para todos aí em Simão Dias. Doutor, beber muita água ajuda a evitar Covid ou outras síndromes gripais? Olha, beber a quantidade correta de água ao longo do dia é sempre uma postura saudável, né? Isso, além de você evitar doenças inflamatórias e infecciosas, que sim, você vai limpando, né? Você vai impedindo que haja uma proliferação maior de micro-organismos na garganta. Então eu concordo com a nossa telespectadora que beber água na quantidade suficiente para o dia, que geralmente são 2,5 litros, 3 litros por cada pessoa, é o suficiente para se manter hidratado e uma boa saúde, inclusive da garganta. Olha aí que coisa boa. Aqui, por exemplo, no estúdio do Balanço Geral Amanhã, eu já ofereci água para o doutor quando ele chegou. A assessoria de comunicação também, representada aqui pela Joyce, já tomou um pouquinho de água. Inclusive, água em jejum é sempre bom para hidratar, né? Sim. Os órgãos de uma maneira geral. Então, ó, Juliana, capricha na água. Vamos então, fala, doutor. Mais uma pergunta no ar. Josenaldo de Assis, ligadinho com a gente em Diaroba. A tosse desenvolvida todas as vezes que uma pessoa entra em um ambiente fechado com ar-condicionado é normal? Pode ser sinal de bactérias no ambiente? Olha, geralmente o ar-condicionado tem alguns motivos para a pessoa ter esse tipo de reação, de tosse, sensação de garganta seca, né, essa irritação na garganta em geral. E um deles é a questão da manutenção do ar-condicionado. Né? O ar-condicionado, quando ele não tem a sua correta higienização, ele é uma fonte de ácaros, de fungos, de mofo em geral. E a pessoa, quando entra naquele ambiente com ar-condicionado, pode ter uma crise alérgica, com tosse seca, espirros, coriza. Né? Então, se você anda chegando em algum local que esse ar-condicionado está lhe fazendo mal, precisa correr atrás da manutenção. Tem alguma coisa errada nele. Tem coisa errada. Ressaltando, inclusive, a importância de manter a temperatura assim mais amena, né? Que tem gente que gosta de dormir no Polo Norte, no Polo Sul, né? Botar lá 17, 16 graus no ar-condicionado e passa a noite inteira naquela temperatura muito gelada. Isso é muito ruim para as vias respiratórias como um todo, inclusive para a garganta. Verdade, principalmente as crianças têm uma tendência a sentir mais, né? Se dormem durante uma noite inteira com ar-condicionado muito frio, elas sentem, né? Então, por isso aí, a atenção, então, à limpeza, à manutenção dos ar-condicionados e também a temperatura ideal. Olha, o Davi dos Santos está ligadinho com a gente em Muribeca e ele fala assim: bom dia, Tamires, bom dia, doutor Daniel. Por que, às vezes, o meu ouvido, no momento que eu estou deitado, fica zoando? Ele diz que fica como se fosse um zumbido. É o que ele quer dizer, um zumbido no ouvido, principalmente quando ele deita para dormir. E aí ele pergunta, o que pode ser? Olha, uma das causas mais comuns de zumbido está relacionado à perda de audição. Tá? Então, se você tem a queixa de zumbido, precisa passar no otorrino para fazer o exame físico completo e pedir os exames adequados. Geralmente, a audiometria e alguns outros exames complementares fazem parte da investigação do zumbido. Tá? O zumbido, ele pode acontecer, se for relacionado à perda de audição, ele pode se intensificar em ambiente silencioso. Né? Então, inclusive, a depender, quando a gente faz o diagnóstico e identifica as origens, a gente consegue orientar algum tipo de mascaramento para trazer um conforto. Lembrando que, inclusive, nessa época que a gente está vivendo de pandemia, a gente tem encontrado vários pacientes com um zumbido, digamos assim, por tensão muscular. Né? Aquele paciente mais tenso, que nunca teve história de perda de audição, a gente faz toda a investigação, não encontra nada e encontra alguns pontos gatilhos na face, na região de ATM e termina desencadeando alguns tipos de zumbido. E nesse caso, quando tem a correto diagnóstico, a gente consegue oferecer o tratamento fisioterápico
que costuma ter excelentes resultados. Tratamento fisioterápico. Isso. Ajuda bastante. Inclusive, tem muita gente aqui mandando mensagem sobre zumbido. Por exemplo, a Jaqueline dos Santos, ela está em Cedro de São João. Que coisa boa. Primeira vez que a gente recebe mensagem de Cedro de São João. Obrigada pelo carinho de vocês, pela audiência. E ela também comenta que ouve zumbido e ouve sons também, outros sons estranhos no ouvido. E ela pergunta preocupada o que pode ser. Precisa investigar. O zumbido, ele tem um capítulo enorme falando sobre zumbido, sobre diversas causas, então é essencial procurar o atendimento médico especializado para ter o correto diagnóstico e a partir daí definir qual a melhor forma de tratar o seu zumbido ou pelo menos amenizá-lo para garantir um conforto e uma qualidade de vida. Quem tem o zumbido, principalmente mais intenso, sabe como é difícil conviver com isso. Olha aí, tá vendo, dona Jaqueline, tá? Respondido então a sua dúvida, é importante aí que a senhora dê atenção a esse problema. Vamos então à próxima pergunta aqui no quadro Fala Doutor, hoje contando com a participação do doutor Daniel Vasconcelos do DECOS. O Augusto Batista ligado com a gente em Santo Amaro das Brotas. Quando a pessoa sente um incômodo na garganta, pode consumir romã e gengibre? Dizem que faz bem. Isso é verdade? Excelente pergunta, Augusto. Muito cuidado, tá? Muitas vezes esse chá de romã, gengibre, mascar aquelas balas que têm um efeito anestésico, isso pode mascarar o real problema que você tem, tá? Então, se você está precisando toda hora chupar essas pastilhas ou está tomando chá de romã porque sente um incômodo na garganta, é um momento de você procurar ajuda. Eu falo isso, Tamires, porque a gente pensa na dor de garganta como algo mais simples, irritativo, inflamatório, é da alergia, né? Uma virose, é uma infecção bacteriana, mas a dor de garganta também entra no diagnóstico diferencial de câncer de garganta, câncer de cabeça e pescoço, câncer de laringe, câncer de faringe. Então, se essa queixa é persistente por mais de 2 semanas, tem um bolo, um incômodo, dor para comer, dificuldade para engolir por mais de 2 semanas, recomendo passar em avaliação com o médico especialista otorrinolaringologista, porque você pode estar cursando com uma lesão tumoral. Entra no diagnóstico diferencial. Não é querendo assustar, mas assim, se persiste a queixa, tem algo errado, precisa procurar ajuda. Em especial nos casos de câncer, quanto mais cedo se cuidar, se tratar, mais fácil é o tratamento e a maior chance de cura. Isso aí, importante demais, então, essa prevenção. 7h19, quadro Fala Doutor, mais uma pergunta na tela. Marinalva Santana, ligadinha em Porto da Folha. Meu filho tem 8 anos e sempre diz que sente dor ao comer ou engolir. O que pode ser? É difícil, sem examinar, a gente poder tentar adivinhar qual o diagnóstico. Mas eu vou só citar um exemplo do que pode estar acontecendo com essa criança e uma série de outras crianças que estão em casa. Os pais estão em casa assistindo. Criança que tem dificuldade para comer, uma das causas está relacionada ao tamanho das amígdalas. Tem crianças que têm amígdalas muito grandes, então tudo que ela vai comer sente arder, sente incomodar, arranhar, né, principalmente os sólidos. Então, se sua criança está com essa restrição para sólidos, precisa passar em consulta para a gente avaliar melhor. Né? Pode ser caso até de cirurgia. Né? Criança que tem amígdala grande, que tem dificuldade para comer, tem dificuldade para dormir, que ronca, tem aquelas paradas de respiração durante a noite, ou tem infecções de repetição, são pacientes candidatos, são crianças candidatas à retirada das amígdalas. Retirada das amígdalas. Não estou falando em relação a esse caso, né? Estou falando mas que pode de causas comuns relacionadas a esse incômodo na garganta em crianças. Por isso que é importante, quando a criança ela traz essa queixa para a mãe ou para o pai, sim, tem que dar atenção, né? E tem investigar. Que ficar atento, exatamente. Em especial a qualidade do sono. A qualidade do sono também é um fator que deve ser observado. Sim. Quadro Fala Doutor na tela e olha o zap do BG aí na mensagem. Lembra de dizer seu nome, seu sobrenome, a cidade onde você está falando. Próxima pergunta então na tela. Lene Silva, em Tobias Barreto. De vez em quando, a minha filha de 10 anos aparece com um pigarro na garganta. O que será isso, doutor? Olha, pigarro na garganta tem uma série de origens, né? Em crianças, o mais comum esse pigarro está relacionado aos processos alérgicos. Então, criança que muitas vezes tem obstrução nasal, tem um pouco de coriza, né? Às vezes demora um tempão até para fazer o diagnóstico de rinite, né? Tem algumas mães até que surpreendem, mas doutor, ela tem rinite? Eu disse, tem. Uma forma mais branda, que se apresentou de outras formas, como um pigarro, uma sensação de que tem um catarrinho descendo atrás na garganta e precisa ficar limpando. Então, precisa ter o diagnóstico
para a gente fazer o tratamento correto e direcionar o melhor tratamento para cada paciente. Isso aí. Olha, a dona Gilvanete está ligadinha com a gente, dona Gilvanete dos Santos, ela está em São Cristóvão. Alô, você que está em São Cristóvão, ela diz assim: bom dia, Tamires, bom dia, doutor. Meu ouvido coça muito e essa coceira surge mais durante a noite e fica também descamando. Eu estou na menopausa, tem algo a ver? Não costuma ter associação entre a menopausa e coceira no ouvido, tá? A associação mais comum que a gente vê no dia a dia do nosso consultório é a associação alérgica, né? O paciente que tem um quadro de rinite, por exemplo, e que tem uma tendência de coçar o nariz. Então, o processo inflamatório do nariz, ele pode ir para outras regiões. Então, tem paciente que tem a rinite, mas se apresenta com a coceirinha, com a garganta arranhando, que a gente chama aquelas faringites crônicas alérgicas. Tem pacientes que têm um quadro de rinite e se apresenta com prurido ocular, né, com aquele vermelhidão, coceira, lacrimejamento, que seria uma rinoconjuntivite alérgica. E tem pacientes que apresentam a rinite com bastante coceira no ouvido. Então, se fosse, não estou avaliando essa paciente, mas se fosse para apostar no diagnóstico, tudo indica que tem um quadro alérgico envolvido para esta paciente, para essa telespectadora. Pode ser um quadro alérgico, então tem que procurar um médico para poder fazer uma investigação mais profunda. Tem muita gente ligando, não vou conseguir atender vocês, mas agradeço o carinho. A Marise Rodrigues está com a gente, ligadinha em Nossa Senhora do Socorro, e ela fala assim: doutor, eu gostaria de saber por que eu sempre fico com rouquidão. A rouquidão sempre está presente. Olha, um excelente tema. A pergunta, a rouquidão geralmente é a origem do problema nas cordas vocais, mas vários fatores inflamatórios, inclusive a rinite, se tiver descompensado, ou até mesmo um quadro de resfriado, né? Se você ficar doente, às vezes você vem com a voz mais rouca, até difícil para trabalhar, você fica preocupado, né? Porque a voz muda com qualquer processo inflamatório. E se a rouquidão é persistente, precisa fazer o exame da videolaringoscopia para ter o correto diagnóstico. Talvez tenha um nódulo, talvez tenha pólipo, cisto, né? Pode ser a questão até mesmo inflamatória do refluxo, que pode cursar com aquela rouquidão que vai e volta, que geralmente piora no final da manhã ou no início da manhã e piora no final do dia, né? Precisa ter uma avaliação. Rouquidão persistente por mais de 2 semanas, precisa passar em otorrino e fazer o exame de videolaringoscopia. Lembrando sempre de alertar do risco de câncer de laringe, o câncer de prega vocal, né? Que quando diagnosticado no seu estágio inicial é algo facilmente tratável com cirurgia, muitas vezes, às vezes até radioterapia, para conseguir tirar e curar de um câncer, né? Parece alarmante, mas é algo que preocupa. A gente, principalmente eu que trabalho nessa área de laringe e voz, é algo que a gente vê no dia a dia, aquele desleixo, né? Tá rouco e vai deixando, não, doutor, foi uma carne de porco que comeu, né? Foi um resfriado que pegou mal curado, começa a inventar desculpa para não procurar ajuda. Passou de 2 semanas, é uma rouquidão persistente, procure que você pode estar com problema. A maioria dos casos são problemas mais simples, mas se a gente consegue diagnosticar algo mais grave e conseguir o tratamento adequado, a gente consegue melhorar a qualidade de vida desse paciente. Por isso que é bom procurar um médico para identificar se é algo mais simples ou se é algo mais grave, por exemplo, um câncer de laringe, que aí necessita realmente de um tratamento mais apropriado e quanto mais cedo diagnosticado, melhor, né, doutor? Quero agradecer a sua presença aqui, o doutor Daniel Vasconcelos com a gente, otorrino. Para vocês que gostaram, ele atende no Decos Hospital Day, então é muito importante aí que você procure. Caso você tenha algum problema de saúde, procure o doutor Daniel, que está à disposição. Quero agradecer essa sua boa vontade em estar aqui com a gente, respondendo as dúvidas dos nossos telespectadores. É uma satisfação, Tamires. Obrigado pela oportunidade e é um prazer poder esclarecer dúvidas tão importantes para a público em geral. Foi sensacional. Muito obrigada e bom dia. Bom dia.